Gente, eu vou aproveitar que eu dei uma fugida da Débora, vou comer meu pastel, porque se ela estiver aqui, ela vai comer tudo, não vai sobrar pra mim, a pessoa mais esfomeada que não sei o quê. Então, ó, enquanto eu peço meu pastel aqui, você fica com mais uma dica. Vê 2 de queijo e 4 mussarela. Não, queijo e mussarela é a mesma coisa. Ah, vê qualquer coisa aí que eu tô com fome. Pra você que acha que a tua casa tá imperfeita, ou o local que você trabalha, seja lá o que tá imperfeita, eu estou aqui com o Gabriel na Imperfecta, acertei? Certíssimo. A Imperfecta ela é uma loja voltada para micropaisagismo, né? A gente trabalha tanto com paisagismo de ambiente interno, quanto os terrários, bonsais, plantas ornamentais em geral, né? E aí é o seguinte, cara, eu tô curioso com algumas coisas aqui. Isso aqui é tudo artesanal, né? Exatamente, do começo ao fim. Primeiro a gente faz uma composição com todas as camadas de forma que elas sejam autossustentáveis, né? A ideia é você fazer um jardim que ele não precise de cuidado algum. Então ele tem que ser feito minuciosamente para garantir a longevidade desses produtos, né? Dessas peças. Mas, Gabriel, vem cá, como é que é a manutenção disso aqui? Por exemplo, eu vou ter isso aqui na minha casa, no meu escritório. Mantendo ela longe da luz direta do sol, você pode deixar ela em qualquer canto, uma sala, um escritório, um banheiro, desde que tenha uma iluminação bem clara, não direta. E assim ele vai viver uma média de 1 a 3 anos nos menores, 2 a 4 nos maiores e até 20 anos nos modelos grandes, né? Como os que eu tenho aqui na loja. E como a gente falou, pode ser em qualquer lugar. Casa, escritório, no lugar que a pessoa quiser, dá pra colocar. Exatamente, qualquer local, desde que tenha claridade, para as plantas aí dentro conseguirem fazer a fotossíntese, né? É o único requisito que elas precisam ter. Então você já sabe, chegou aqui no Market Paulista, achou o adesivo da rádio, você sabe que tem desconto. Enquanto eu organizo aqui para saber o que eu vou levar para minha casa, para deixar ela mais bonita, você continua curtindo mais um programa aí. Start FM. Hoje é 16 de maio, tá um dia tão bonito, uma tarde maravilhosa, mas olha só, você que está sintonizado através do site radiostartfm.com.br ou através do aplicativo, tá escutando a gente aí no ônibus, no trem, no trabalho, escondidinho do chefe? Rádio Start FM apenas para Androids. Vai lá na Play Store, baixa o aplicativo, você fica escutando a gente 24 horas por dia. Você sabe, a gente já falou no Facebook, já falamos no Instagram, já conversamos ontem, já demos um recado ontem, né, tio Renan? Que hoje a gente tem a presença da psicóloga Silvana Bernardo. Ela está aqui no programa e ela vai falar sobre bullying, gente. Olha só que interessante. A gente vai falar sobre bullying na infância, na adolescência, alguns casos de bullying no trabalho, como é que a pessoa encara, enfrenta essas diversidades ao longo da vida, sem a máxima do suicídio, que é o que a gente escuta muito, principalmente entre adolescentes e crianças também, infelizmente. Mas eu quero fornecer para vocês o nosso telefone, 011 99607 0731, por quê? Acabei de receber uma mensagem aqui, Mari, cadê o WhatsApp? 011 99607 0731. Mas antes, eu quero passar a ficha da nossa neuropsicóloga. Silvana Bernardo, ela é graduada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, uma psicóloga clínica de abordagem sócio-histórica, especialista em neuropsicologia clínica, pelo Instituto de Psicologia Aplicada e Formação, em 2016, com atendimento individual para criança, adolescente e adultos. O foco dela é a avaliação neuropsicológica, habilitação e reabilitação cognitiva, psicoterapia e orientação profissional. Eu estou aqui com ela nos estúdios. Uma ótima tarde para você. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui presente com vocês. Muito obrigada pela sua presença. A gente vai falar... Boa tarde, doutora. Delícia, né? A gente vai falar sobre Obrigada. bullying. Boa tarde, querido. A gente vai falar sobre bullying, gente. Olha só. Como você sabe, é um assunto que a gente conversa há poucos anos. Eu acredito, sim, há poucos anos, porque quando eu era criança, isso não acontecia, a gente não conversava a respeito disso. Você que enfrenta esse tipo de situação por raça, por cor, por idade, por aparência, uma brincadeira, começa com uma brincadeira na escola, depois você passa a enfrentar isso como uma ofensa, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, fica enclausurado em casa, é um problema muito sério. Bullying é um assunto sério, é um assunto de saúde pública e não é uma brincadeira. Mas, doutora, eu te pergunto, qual a diferença de bullying e de uma brincadeira inocente? Olha, na verdade, a brincadeira, ela se origina por um acordo prévio, né? Subentendido que as duas partes estão de acordo com tal brincadeira. O que a gente tem que pensar é, a vítima que está sofrendo o bullying,
ela está se sentindo ameaçada, se sentindo triste, se sentindo ofendida, ou é algo que ela tem um acordo prévio, onde ela se sente confortável conversando, dá risada também. Então, a brincadeira é algo que é mais comum entre grupos, né? O bullying, ele acontece normalmente entre grupos distintos, onde um grupo pode fazer bullying com outro grupo ou com outra pessoa de um outro grupo. Não que não aconteça, mas a brincadeira é algo em que as duas partes estão de acordo. Isso é muito importante. Por quê? Vamos pensar num caso, tio Renan? Vamos pensar num caso. Você criança, você olha o seu amigo, seu melhor amigo, você brinca com ele. Ah, que calça curta, que calça curta. Você vai pescar sapo? Vai caçar sapo? Acabou a brincadeira. Ele dá risada, você dá risada, você pega na mãozinha dele e vai brincar. Mas e quando a gente percebe que a criança está ficando irritada e aquilo vai dando um poder para o agressor, para a criança pequena, vai dando um poder e de repente aquilo vira uma briga. Aí de repente na nossa idade a gente se engalfinhava, hoje em dia eu não vejo mais isso, e a gente resolvia nossos problemas um pouco no tete a tete, né? Não saía de uns tapinhas, de umas brincadeiras ali, coisas de criança, mas hoje em dia isso não acontece, não é, doutora? Não, hoje em dia é muito mais comum que a pessoa que sofra o bullying, ela tenha um isolamento social, onde ela perceba que ela foi agredida de certa forma, verbal ou fisicamente, porque o bullying ocorre das duas formas, e ela tem a tendência a ter mais um isolamento social do que antigamente, como a própria Mari disse, que as pessoas se engrafinhavam mais do que fazem isso hoje. Por quê? Que é tão... o que a gente vê é o quê? Que a maioria das pesquisas, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tem uma outra pesquisa, daqui a pouco eu vou falar, é a PENSE, a pesquisa PENSE de 2015, eles sempre apontam que o principal motivo das crianças é a aparência. O bullying sempre está relacionado à aparência. Isso incomoda muito outra criança. Aí eu pergunto, as crianças e as adolescentes também, a gente não pode falar só das crianças, sim, né, tio Renan? Mas eu acho que eu não sei, a doutora pode esclarecer isso pra gente. A gente podia dizer então que o bullying começa na escola? Ou é um lugar muito propício para isso? Sim, eu diria que sim, porque na escola vai ser o primeiro momento onde a criança vai ter a diversidade de outras crianças, né? Na família, ela já está acostumada com o seu ambiente familiar mesmo, e o bullying não acontece justamente porque a família é a parte onde a criança tem um apoio. E antes das crianças fazerem amizades propriamente ditas, elas passam por esse aval dos próprios grupinhos, né? Onde a criança, ela é vista como ela se veste, ela é vista qual é a forma que ela se expressa, se ela é mais contraída, se ela é mais tímida, se ela é mais extrovertida. Então, podemos dizer sim que inicialmente o bullying ele é muito mais propício de se acontecer no ambiente escolar. Se ela é mais magrinha ou se ela é mais gordinha, sempre tem uma pessoa na sala de aula que é o gordinho ou o magricelo, né? Ou o mais tímido, ou que fala muito alto. Essa fase de desenvolvimento, eu lembro agora, falando sobre isso, a gente acaba lembrando do quê? Do próprio caso. Eu lembro que tinha, sim, uma pessoa extremamente magra, uma garota, tinha também um menino no 2º ano do primário que era bem gordinho, e isso incomodava demais. Eu não vou dizer que eu nunca pratiquei bullying. Eu acho que todo mundo já praticou bullying. Todo mundo já sofreu bullying. E já sofri bullying. Já sofreu, exato. A diferença é que o termo bullying é recente, né? Antes a gente não tinha esse termo, então não tinha uma nomenclatura para isso, né, doutora? Exato. Eu acho que assim, a nossa sociedade precisa muito das vezes ter conotações, ter verbos para saber qual é o tipo de atitude que você está levando em consideração. E perceber que a atitude de você assediar verbalmente ou fisicamente qualquer pessoa, e saber que isso se chama bullying, a partir daí a sociedade já abre um pouco mais de espaço para que isso aconteça. Então, o fato de praticar o bullying é algo que a gente tem que estar a par, justamente porque é algo que acontece não de hoje, né? De muito tempo, da nossa infância e até muito antes disso. Mas denominar é de extrema importância para que a gente tenha maiores estudos e possa resolver essa questão. E eu queria saber, aquela criança que sofre muito bullying na escola, porque sempre tem uma pessoa na sala de aula que é pega para Cristo. Sim. Né? Todas as crianças acabam praticando bullying contra aquela criança. Se não for tratado, se ela não tiver um apoio dos pais, muitas vezes a criança tem medo de contar para os pais, né?
Se isso não for tratado de alguma forma, isso pode refletir na vida adulta? Com certeza, com certeza. A criança, ela precisa desse apoio emocional. Ela precisa que ela tenha os elogios de que ela está indo bem, de que ela tem uma boa formação para que ela consiga ter um desenvolvimento sadio e a vida adulta seja estabilizada de forma ok emocionalmente. Então, se você sofre de determinado bullying e ele não é trabalhado, ele não é conversado, porque a criança exatamente tem medo do que possa acontecer, questões futuras muito provavelmente acontecerão. Insegurança poderia ser uma delas, Insegurança, falta de autoestima, medo de conversar com as pessoas a respeito. Então, ela vai se fechando de uma forma que o isolamento social é a única saída para que ela não entre em contato com esse tipo de questão. Eu, quando era criança, eu sempre gostei de brincar de programa de TV. E quando eu não brincava com meus amigos, de novela ou programa de TV, eu brincava na minha calçada e tinha gente grande, inclusive, meninos e meninas adolescentes, que me chamavam de viadinho, de bicha. E eu tinha medo de falar para os meus pais. Até que minha mãe descobriu uma vez, minha mãe foi falar com essas pessoas, com os pais dessas pessoas, mas mesmo assim eu continuei tendo medo de contar qualquer coisa para os meus pais. Eu tinha medo de ver minha mãe naquele conflito, entrando em conflito com outra pessoa, e minha mãe ou meu pai. Então eu ficava calado. Eu sofria sozinho, e eu acho que é uma coisa muito forte para uma criança, mas eu preferia sofrer sozinho do que contar para os meus pais. Eu acho que muitas crianças passam por isso. Sim, sim. Eu acho que também, a partir do momento em que você tem um isolamento social por determinada questão, você começa a ter isolamento de outras questões também. Então, você começa a se calar por outras coisas. E a criança vai criando esse tipo de padrão de comportamento, onde chega um momento em que ela isola de todos os contextos da vida dela. Então, por isso que tem que ter o apoio da família. A família tem que chegar, conversar, criar esse ambiente, né, saudável com a criança, para a criança vá aos pouquinhos se abrindo e mostrando os seus sentimentos em relação às questões adversas dos amigos, de outros ambientes da própria criança. Tem uma pesquisa bacana, uma reportagem que eu peguei do jornal GGN, do site GGN. Foi em 2012, em março de 2012, mas a história é bem interessante. Olha, um garotinho de apenas 12 anos, ele se suicidou em Vitória do Espírito Santo por não suportar mais ser vítima de bullying na escola. O menino era gordinho, recebia os piores apelidos, além de apanhar constantemente. Os diversos artigos que, no caso, a jornalista leu, que ela está declarando, não dão conta de que ele sofria bullying desde os 9 anos de idade, sendo que a mãe mudou o menino de turma, de horário, e nada resolveu. Depois, o que aconteceu? Ele tentou mudá-lo de escola, não conseguiu, né? Porque apenas 2 irmãos foram transferidos, ele tinha outros irmãos, e o que aconteceu? O menino acabou ficando tão isolado naquela situação, sem solução, ele acabou se enforcando, deixou uma carta de despedida para a mãe, para o pai, para os irmãos, e ainda fez um desenho do seu caixão mostrando como ele queria ser enterrado. Aí eu pergunto, uma situação dessa, quando a gente vê que a criança está começando a ficar isolada, não é uma brincadeira, como é que a escola pode ajudar? Como é que a escola pode intervir? Já sabendo que depois de 15 anos a gente fala a respeito disso, isso acontece, já foi dada uma nomenclatura para isso, uma situação dessa, como é que o professor pode identificar e ajudar? Acho que antes de qualquer coisa, a gente tem que... O bullying ainda é visto como um tabu, né? A gente tem essa questão de que, não, o bullying não acontece, enfim, não é uma coisa de tanta importância. Mas percebe, essa mãe que, por exemplo, mudou esse menino que acabou se suicidando, vocês perceberam que ela foi mudando os ambientes dele? Em nenhum momento ela chegou e conversou e falou assim, olha, está acontecendo isso com meu filho na escola, vamos tentar fazer alguma coisa. Então, de todas as formas, ela tentava evitar entrar em contato com as próprias pessoas que eram os agressores dele de bullying. Então, isso não pode ser um tabu na própria escola. A escola tem que fazer campanhas de conscientização, abrir espaço para que os alunos tenham essa via de mão dupla de falar como que está se sentindo. Porque se o bullying não é resolvido na escola, ele vai contaminando os alunos. De forma que aqueles que não são agressores nem vítimas, aqueles telespectadores, eles acabam ficando com medo e gera uma ansiedade e eles também acabam não relatando sobre. Doutora, a escola prepara a criança e o adolescente para a vida. Isso é muito importante, é perigoso. Exato. Até.
é muito perigoso. Eles têm que colocar o bullying como um fator de extrema importância e que pode acontecer ou não naquele ambiente escolar. Então, campanhas, conscientização sobre, chegar nas salas de aula e conversar, abrir o espaço para preparar emocionalmente aquela criança. Uma pessoa responsável para ter esse tipo de escuta é de extrema valia para crianças e adolescentes também. 2h16, você está escutando aqui o programa Múltipla Conexão, hoje com a presença da psicóloga, neuropsicóloga, doutora Silvana Bernardo. Ela está conversando com a gente sobre bullying. Está sendo um papo muito agradável, muito gostoso. E olha, se você quiser aqui tirar a sua dúvida, por favor, 011 99607 0731. Lembrando que a Silvana também faz parte de um site super bacana chamado Psico Online. É Face, é blog, também é um site. O que acontece? Como funciona esse site? Bom, vamos saber. Doutora, fala pra gente. Bom, o Psico Online é um site maravilhoso, onde ele nos traz um pouco da psicologia. É uma plataforma de orientação psicológica, né? E lá eu sou colunista desse blog, onde a gente tenta trazer um pouquinho da psicologia para os telespectadores, para as pessoas, em todos os quesitos, para as crianças, adolescentes, adultos, para que as pessoas estejam perto da psicologia e também tem a opção de comentar, fazer questões, e a gente está ali disponível para que eles possam se sentir à vontade nesse espaço tão dinâmico e gostoso. Se você está com dúvida, está com curiosidade, acessa lá. Olha, eu acessei essa semana. Aliás, quando a criação da pauta é feita, a gente vasculha a vida de vocês, com todo respeito, enfim, até para a gente saber mais dados, informações para conversar com vocês. E, claro, antes da pauta ser criada, eu já fui atrás, já inscrevi um problema pessoal meu e recebi resposta, cara. É muito bacana isso. É muito bacana. Às vezes você não tem a vontade, não é nem a questão financeira, é a questão realmente da condição de você sair e se expor para uma outra pessoa. Você só quer tirar uma pequena dúvida. Ou se desabafar um pouquinho com uma pessoa que vai te dar um pouco de equilíbrio naquele momento. Ou muitas vezes você primeiro precisa vencer o preconceito, né? Que tem muita gente que o seu preconceito. Muita gente que acha que, eu não tô louco, eu não preciso ir no psicólogo, né? E não é isso, né? Você não precisa estar louco para ir no psicólogo. Não. Inclusive, acho que todo mundo precisa ir no psicólogo. E além do preconceito, você tem que vencer o medo de se expor. Porque não é fácil se expor. Sim. Abrir o seu diário, né? Abrir aquele livro que você não abre para ninguém, o livro da sua vida, né? Eu sou escorpiano, então eu tenho muita dificuldade para me abrir para as pessoas. Para falar de mim mesmo. Eu sou um ótimo ouvinte e acho que eu fico pensando, tava conversando com uma amiga minha na praia, naquele final de semana eu fui pra praia, eu falei, nossa, eu dou tanto conselho bom às pessoas que eu não aplico na minha vida, né? Mas as pessoas, assim, meus amigos se abrem para mim, mas eu tenho dificuldade de me abrir para as pessoas. Então acho que tem muita gente também, acho que não só escorpianos, já citando aqui o horóscopo, mas as pessoas têm dificuldade de se abrir, não tem, doutora? Tem sim, é um pouco complicado porque hoje em dia as pessoas também não têm tempo de serem ouvidas, né? Hoje dificilmente você olha nos olhos de uma pessoa e conversa e fala sobre. Hoje as mídias sociais, o celular mesmo, traz questões onde a gente se isola um pouco e em vez de olhar nos olhos a gente acaba olhando pelo celular. Então, o fato de se abrir com outra pessoa, eu digo que assim, a terapia ele é um passo muito corajoso. Porque você vai sentar lá, olhar para aquela pessoa que você nunca viu na sua vida e vai abrir o seu livro, né? E isso é de extrema valia porque você tem condições de uma pessoa que está preparada ali para aquilo e ela vai estar ali olhando para o que você quer que ela olhe. Então, o seu desenvolvimento interpessoal vai depender das condições que você trazer. Então, vai ser trabalhado o que você puder ter condições para que isso aconteça. E se não tiver, trabalhamos para que crie essas condições. 2h20, mas olha só, quer tirar essa dúvida? Vou repetir, psico.online. Corre lá no Facebook, facebook.com/site psico.online. Tira suas dúvidas, faz um teste que, olha, eu fiz e funcionou muito bem. Mas a gente vai para uma musiquinha, vamos descontrair um pouquinho, vamos escutar, vamos relaxar, vamos tomar uma água, vamos de Charlie Brown? Abrir os seus olhos, 2h21, você está na Start FM, aqui é um novo conceito de rádio para você. Start FM. Sidney, eu tô vendo por aqui que tem camisa, tem caneca, tem algumas coisas, mas não é só isso que isso aqui funciona não, é muito mais, né?
Exatamente. A nossa proposta é uma proposta muito diferente das gráficas e comunicações visuais que temos por aí. A nossa proposta, na verdade, é vestir uma empresa como um todo. Junto com isso, então, nós temos a parte de brindes personalizados, que são canecas, porta-copos, camisetas, né, pet mouse e tudo mais. Temos também a parte gráfica, que tem os cartões de visitas, panfletos, né, temos também a parte de criação de logomarca, criação de layout, adesivação de fachada, veicular. Então nós atendemos toda uma gama de necessidades que uma pessoa, uma empresa tem. Junto com isso, nós temos também aquela canequinha para a pessoa que quer dar um presente com a foto do seu filho, para avó e tal, camiseta, também de maneira unitária. Então a gente acaba atendendo um mix extremamente grande de pessoas e necessidades. Então, desde a pequena, grande empresa até uma comemoração ou um presente de aniversário, vai pra tudo. Vai pra tudo. Pô, vou fazer uma festa e quero dar casamento. Pô, quero dar uma caneca pra cada padrinho com o nome deles. Vamos fazer. Eu, preciso... Tô reformando a minha loja ou abrindo uma loja nova, uma nova empresa. Preciso fazer a fachada, fazer toda a comunicação. Vamos fazer, tamo aí pra isso. Aí, tá vendo? E você achando que só ia ter que pagar milhões pra fazer toda a arte visual da sua empresa? Não, cara. Aqui no Shopping Market Paulista, você acha que... Qual que é o número da loja? O número da loja é 59. Então, número da loja 59. Se tivesse mais um 10, ia ser uma coisa maravilhosa, né? Aí ia ser bom demais. Camiseta, todos os tamanhos, né? Todos os tamanhos, desde o bodyzinho pra criança, pro bebê recém-nascido, até o grandalhão extra GG. Enquanto eu vou negociar uns brindes aqui, quem sabe rola umas canecas pra gente sortear, rola umas camisetas. Quem sabe, Vamos ver também. Não sei. Enquanto eu vou combinando com ele aqui o negócio, você curte mais um programa aí da Start FM, enquanto que eu vou combinando aqui. Start FM. De volta com mais um programa Múltipla Conexão, hoje, terça-feira. Hoje o nosso tema é sobre bullying. A gente já conversou aqui a respeito de bullying na infância, os comportamentos, as atitudes. A gente está ao vivo com a presença da psicóloga Silvana Bernardo aqui no programa, falando a respeito de bullying. Você pode enviar suas perguntas através do WhatsApp 996070731. Ela está ao vivo na fanpage dela e você está com o microfone ligado, doutora, pode falar. Qual é a sua página? Pode falar. A minha página é psicóloga Silvana Bernardo. E eu também sou idealizadora do TPM, Terapia para Mulheres. Olha que gostoso! Fale mais a respeito disso, muito me interessa. O meu nicho é sobre mulheres no período da TPM mesmo, onde eu sempre estou fazendo vídeos ou textos, ajudando, auxiliando nessa fase tão importante da vida da mulher. Uma fase complicada, vou te contar, viu? Não é fácil, viu? A gente tenta tomar óleo de prímula, tenta conversar, tenta não tomar tanta cafeína, tanto chocolate, tanto estimulante na época, mas é muito complicado. A quantidade de hormônios, esses hormônios eu vou te contar. Os benditos hormônios, né? Mas eles são importantes para nossa manutenção e também a menstruação, ela acaba sendo importante para nossa beleza feminina, para os nossos cabelos, para nossa pele e também para nossa manutenção psíquica também, né? Ó, eu fico mais bonita quando eu fico no período menstrual. É mesmo? Sim. Impressionante. Recebo mais elogios. Não que eu receba muitos, não é isso, não é a questão. Se eu não recebo nenhum, eu recebo 5 no período menstrual. É só isso que eu tô falando. 5 é um bom número. É um número, o número aumenta, sai do 0. Mas é impressionante, eu já li alguns textos dizendo que a pele da gente melhora, as atitudes melhoram, a gente fica mais viçosa, muito mais feminina. Eu acho curioso isso. E eu já comprovei várias vezes, realmente aconteceu, né? Porque eu sou cética, então eu testo as coisas. Extremamente São Tomé. Quero ver, quero testar, senão não acredito. 880, ou é ou não é. Ver pra crer. Ver pra crer, exatamente. Só acredito vendo. Uma frase do Silvio Santos. É? Lindíssimo. Você nunca ouviu ele falando isso? Não, lindíssimo. Tudo que ele fala amém, ele é maravilhoso. Mas, doutora, repete, por favor, a senhora tem um canal ou uma página que fala a respeito de TPM? Tem um canal no YouTube. Pode falar, por favor? O canal no YouTube é Terapia para Mulheres. Terapia TPM. para Mulheres, Isso. é o canal do YouTube. Isso. Eu acredito que talvez esteja com o meu nome, Psicóloga Silvana Bernardo, TPM Terapia para Mulheres. Aí você vai encontrar alguns vídeos meus a respeito, eu falo bastante sobre a serotonina. Um vídeo sobre a trajetória da própria TPM,
Então, por que hoje, nos dias de hoje, a gente tem maiores condições de falar sobre a TPM do que antigamente? Então, são textos bem legais e informativos, que é sobre também a questão da serotonina, sobre o chocolate. Por que a mulher gosta de chocolate? Por quê? Por quê? Por quê? Porque a nossa serotonina, ela acaba baixando no nosso período menstrual e o corpo tenta recompensar buscando meios próprios artificiais para ter serotonina, e o bendito chocolate, ele é uma serotonina móvel. Então a gente vai lá e se esbanja do chocolate. Muito Não é interessante, qualquer gente. Não é qualquer coisa, chocolate, né, gente? Chocolate, além de tudo, é gostoso. Aí a gente quer comer, quer dizer, vocês... a gente fica chocolate, a gente tá colocando eu no Você meio. também tem a sensação, quando eu como aquela sensação boa, sensação mas de eu bem-estar. já falei aqui, inclusive, Ai, quando eu tô que estressado, delícia. se eu comer um chocolate, eu fico calmo, tranquilo. Relaxado. Eu preciso comer um chocolate todos os dias. Eu sou muito chocolate, muito. Acessei aqui, enquanto a gente estava conversando, eu insisti porque eu queria olhar e conhecer. Fácil, gente. Eu coloquei assim, psicóloga Silvana Bernardo. Logo em seguida, a primeira coisa que tem é a foto da doutora Silvana Bernardo aqui e já tem os vídeos dela. Corre lá no YouTube que é muito bacana, é um assunto que vale a pena a gente sempre buscar mais informações, porque cada mulher tem um período diferente, é impressionante. Algumas coisas são parecidas, né? Algumas atitudes, mas a gente é diferente. Então, obviamente, tudo que a gente passa na vida é diferente. Com certeza. 2h44 e olha só que o nosso tema de agora, a gente está falando sobre bullying, mas eu separei algumas coisas para a gente falar sobre o bullying, né? Algumas situações ao longo da vida da gente. E agora a gente vai falar sobre bullying no serviço. No mercado de trabalho, além da competição, a gente enfrenta o quê? Competição. As empresas, às vezes, a gente não fala, as empresas não falam, mas a maioria dos candidatos se sentem o quê? Discriminados por raça, por gênero, por opção, pela roupa. Isso causa um desconforto tão grande na pessoa. A pessoa não desenvolve, às vezes, uma boa dinâmica quando vai procurar um emprego. Aquela dinâmica do processo seletivo, ela não desenvolve. Mas quando ela passa por aquele processo, está trabalhando e sofre o bullying durante o serviço, o que acontece? Ela não consegue conversar, a maioria delas não fala, e o que acontece? A produtividade do serviço baixa, ela não é a mesma pessoa. Como é que a gente consegue enfrentar isso, doutora, de uma maneira mais calma? Então, é importante ressaltar que a gente percebe que o bullying acaba sendo um tabu também nas próprias empresas. E por mais que a escola seja um lugar onde forma pessoas, formam seres humanos, a gente tem que formar seres humanos que tenham condições de ter visões de adversidade. Porque o Brasil, do jeito que é, nossa, nós temos uma variedade de gênero, número e grau, tão bonito, assim, é tão bonito de ver as condições que o ser humano tem, a pluralidade das nossas etnias, e ainda assim acontece no ambiente de trabalho essas questões do bullying. E é aquilo que eu falei, campanhas de conscientização não tem que acontecer em apenas ambientes de formação de uma pessoa. Tem que acontecer sim dentro do ambiente do seu trabalho, tem que ter consciência, conversar a respeito, fazer palestras sobre, onde as pessoas criem condições de ter um profissional, muitas das vezes, ali para dar uma orientação psicológica, a pessoa tenha condições de se reerguer emocionalmente, né? Então, é de extrema valia, às vezes, a disposição um profissional da própria área da saúde que consiga ali estar disponível também, o RH dar esse suporte para eles poderem ter esse espaço de, às vezes, aquilo como eu havia dito, às vezes só eles falarem a respeito do bullying que sofreram já acaba sendo mais terapêutico e já cria maiores recursos. Quando a gente verbaliza as emoções, a gente acaba, de certa forma, criando recursos para lidar melhor com essas questões. Deixa eu perguntar uma coisa, doutora. Um bullying que não foi solucionado ou uma atitude que se transformou num bullying, uma brincadeira na infância, na escola, que se transformou num bullying, que não foi resolvido na pessoa, aquela pessoa que foi, no caso, a gente vai chamar de suposto agressor, não foi resolvido naquele momento quando eu tinha 9, 10, 12 anos, eu vou levar isso para o mercado de trabalho, não vou? Com certeza. E eu vou oprimir uma pessoa que eu tô achando que vai puxar meu tapete, na minha cabeça, na minha imaginação, eu vou criar outras situações que eu vou querer prejudicar aquela pessoa por algum motivo.
Com certeza, se você foi, a pessoa foi um agressor por muito tempo e foi recompensado, a turma dele, o grupo dele acabou recompensando esse tipo de comportamento, ele vai fazer isso sim no seu ambiente de trabalho. Por isso que na escola, primeiramente, a escola tem que discordar com esse tipo de comportamento, tem que, de certa forma, mostrar que está errado e ele vai perdendo forças e o grupo também, eventualmente, acaba perdendo e o agressor acaba se dissolvendo, né? Podendo ter maiores condições de uma vida mais tranquila no ambiente de trabalho posteriormente. Olha, tem um assunto interessante aqui, tem um caso muito bacana. A Nala Camilo do Espírito Santo, ela sofreu bullying no trabalho em fevereiro de 2016. A reportagem saiu no Sou Mais Eu, que é um blog abraçado pelo UOL. O UOL também participa disso, patrocina, uol.com, Sou Mais Eu. E ela disse o seguinte, gente, é uma colega que fazia piadas com a obesidade e humilhava ela na empresa. O chefe não tomava nenhuma atitude. O que ela fez? Ela se sentiu constrangida e ela entrou com um processo. O que aconteceu? Ela recebeu 16 mil reais na justiça por danos morais. E quais eram os problemas que a Nala enfrentava? Ela entrava no banheiro da empresa, ela é uma empresa de mototáxi que ela trabalhava, né? Ela deparava com um desenho de elefante, com o bumbum do elefante e com o nome dela relacionado ao desenho, né? Um elefante incomoda... E a seguinte frase, um elefante incomoda muita gente. Apesar de não ter o nome dela escrito, tinha só as iniciais, ela sabia que era a piada para ela. Por quê? A Nala pesava 162 quilos. Ela já havia escutado brincadeiras de mau gosto sobre o peso, havia meses e ninguém tomava uma atitude. Ela resolveu tomar uma atitude. Ela entrou com processo e recebeu na justiça 16 mil reais. Interessante, né? Duas e 49, você continua na participação. 011 99607 0731. Quer assistir ao vivo? Start FM Oficial é o nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreva, né, tio Renan? Daqui a pouco você vai contar pra gente alguma fofoca, alguma bomba do dia. Muitas. O dia a dia do mundo das celebridades, tio Renan. Muitas delas. Vou adiantar alguma coisa pra vocês, olha. Manda aí. A gente vai saber porque a BBC tá de olho na Xuxa. A BBC? A BBC tá de olho na Xuxa. Não posso mais falar nada. Se eu falar alguma coisa a mais aqui, eu vou acabar entregando a notícia. Ah, é? Mas além da Xuxa, a nossa rainha Xuxa, tem a Adriana Galisteu, que parece que vai trabalhar no Grupo Globo. Ou já está contratada. Será que é na TV? Será? Não sei se é na TV. Quer dizer, eu sei, mas eu não vou falar agora. Não vai? Claro que não, vou deixar pro final do programa. Aí não tem graça se eu falar agora também, né? Enquanto a gente se rói de curiosidade, a gente vai de música, a gente toma uma água. No próximo bloco a gente vai conversar a respeito das redes sociais, é o peso das redes sociais hoje, principalmente para as crianças e adolescentes. E como é que a gente pode ajudar, os pais, as mães podem ajudar, principalmente aquelas crianças que não querem ser ajudadas, elas não querem falar sobre isso. Daqui a pouquinho a gente fala. Vamos de Rihanna? What's My Name aqui na nossa programação. Você está na Start FM e aqui é o novo conceito de rádio para você. Start FM. JP, Que é? é a Tati. Calma aí, eu tô me trocando. Tá se trocando? Eu acho que esse vestido ficou meio apertado. Ah, então a gente vai ter que trocar por um outro, mas será que é o tamanho mesmo? Que eu tô aqui, eu tô na Tati Eco pra mostrar pra você que você pode ficar bonita e estilosa, certo, Tati? Exatamente. Na Tati Co, você tem peças assim maravilhosas que estão super em alta, se sentir bonita, poderosa. Agora nós estamos num momento de empoderamento, né? E nada como uma loja feminina para engrandecer aí a beleza das mulheres. Mas eu tô vendo aqui tem vários tipos de roupa, né? Sim. O que é o carro-chefe? Olha, o carro-chefe para essa estação são as jaquetas bombers, que elas vieram muito remetendo aos anos 90, né? As jaquetas militares, com estampa, com os patches. Então, todo mundo quer, desde a menininha mais novinha até uma mulher de mais idade quer estar na moda, né? Com esse boom aí da tecnologia. Então, a mulherada fica acompanhando os Instagrams, as blogueiras e sempre as antenadas vêm aqui que eu sempre procuro trazer um pouco das referências de moda. Então você pode ficar vendo esses blogs de moda, pegar as referências com as blogueiras, passa aqui,
que pode até ter uma referência melhor do que a das blogueiras. Exatamente, a gente monta o look aqui. Mas assim, você que entende de moda, você acha que se eu passar na rua, eu vou passar vergonha? Olha, acho que não. Hoje tá na sexta, um dia mais despojado, né? Já estamos à noite, né? Então já tá num look jeans, camisa, tênis pra ir pro happy hour com os amigos. Não tá, não vai fazer vergonha. Resumindo, se eu tivesse indo pra uma reunião, eu tava, né, lascado. Seria outra proposta, né? Aí seria uma outra proposta. Mas vamos dar um desconto por já ser sexta, já acabou o expediente, né? Agora eu percebi porque eu perco dinheiro na vida. Mas vamos lá, não tem só roupa, tem acessórios também. Sim, a Tati Co também traz peças como bolsas, pulseiras, chokers, né, que toda mulherada gosta, e as bolsas assim com uma pegada dos pets também, que vai continuar usando no inverno, e muito bordado, floral, então as bolsas estão bem estilosas também, fugindo do padrão basicão, sempre tem alguma coisa diferente. Agora é verdade que muitos dos acessórios é você que faz? Sim, os acessórios eu também faço, as pulseiras, né? Então, o bacana é que sempre vai ser uma peça exclusiva, diferente, que você não vai encontrar igual. E muitas das pulseiras eu crio, assim, inspirada de acordo com o que a pessoa gosta. Eu gosto de um pingente assim, quero remeter a um filho, a família. Então, a pessoa também pode escolher as peças e eu montar de acordo com o que a pessoa queira na pulseira. Então fica exclusivo, peça única, ninguém vai ter igual. Então quer ter peça única, exclusividade, vem aqui no Shopping Market Paulista, aqui na Avenida Paulista. Entra aqui no subsolo, tem a loja da Tati Co. Start FM. Você que está sintonizado aqui na Start FM sabe que hoje a gente está falando sobre bullying. E o assunto que dá pauta, né, tio Renan? Muita. O assunto que dá pauta. Mas e um assunto importante que a gente não deve deixar de conversar, não é mesmo, doutora? Com certeza. É um assunto gostoso, principalmente porque há só 15 anos, um período muito pequeno, que se comenta a respeito disso, nas escolas, no trabalho, no serviço, na família em si, né? Na sala de estar, quando você está conversando, ou quando você está jantando, né? A minha família tinha esse costume de conversar sobre problemas pessoais na mesa. Então, esses cenários vêm à cabeça quando a gente fala de problemas familiares. E há pouco tempo se fala sobre bullying. Há muito pouco tempo. E é por isso que é tão importante a gente falar. Você disse que tinha uma campanha que a Thalia em 2014 encabeçou, né, tio Renan? Sim, em 2014 ela encabeçou uma campanha chamada El Bullying No Es Un Juego. O bullying não é um jogo. E essa campanha, ela foi muito forte nas escolas do México. Né, a Thalia, todo mundo conhece, a atriz e cantora. E eu lembro dessa época, porque eu sou fã da Thalia, eu adoro a Thalia, então eu lembro de muito, além da Thalia, eu gosto muito de coisas relacionadas ao México. Então eu lembro de muitos outros artistas que também aderiram a essa campanha. A campanha antes dessa. Né? E essa em específica. A essa específica. E a Thalia conta uma história de vida dela, que quando o pai dela morreu, quando ela tinha 6 anos, e nessa época, ela lembra que quando ela chegou na escola um dia, quer dizer, logo depois que o pai morreu, as crianças rodearam ela e começaram a apontar o dedo para ela, dizendo que ela era a menina que não tinha pai. E ela fala que isso, até hoje, ela se lembra disso. É uma coisa muito forte na vida dela. E para quem não sabe, a Thalia passou, acho que, mais de 1 ano sem abrir a boca, depois que o pai dela morreu. Muito difícil encarar uma ela situação contou isso, inclusive, dessa. quando ela veio ao Brasil em 96, no programa Em Nome do Amor, do Silvio Santos. Eu era criança, mas eu lembro disso. Ela provavelmente tinha mais de 20 anos. Então, a gente vai dizer que essa história, quando ela contou, tinha mais de 20 anos de histórico, né? E olha como marcou ela. Olha como marcou ela, exatamente. Marcou bastante ela, porque passou mais de 1 ano sem conversar com ninguém. Ela não conversava nem com a mãe, com ninguém. Ela não abria a boca. E olha só, naquele momento, a gente sabe, as informações aconteciam de uma maneira rápida, mas não tão rápida como acontece hoje em dia. É impressionante, qualquer coisa que você fala, qualquer coisa que você posta, isso vira assunto, principalmente se você é uma pessoa pública, né, tem a vida pública, um ator, uma atriz, alguém, principalmente agora na política, sendo um assunto tão falado, um político também, ele é vinculado, a vida dele é vasculhada, enfim. Mas as redes sociais, hoje em dia, a gente está num momento muito delicado das redes sociais, sabe por quê? Porque tudo que você posta
tem uma proporção tão grande e uma rapidez de direcionamento muito maior do que tinha na década de 90 ou dos anos anteriores, década de 80, né? É impressionante. Hoje as redes sociais são o principal caminho para o aumento, que é acelerado, do bullying. A informação vai passando, o xingamento vai passando, isso acaba sendo ofensivo. Aí a pessoa que conta um conto aumenta um ponto. E vai aumentando um ponto, um texto, uma história fica enorme. Doutora, a sinceridade, ela tem limites? É complicado a gente pensar porque a tecnologia ela é avassaladora, né? A gente tem condições de coisas tão positivas, você tem acesso a tanta coisa pela internet, seja conteúdo acadêmico, seja questão famosos, tudo você consegue consultar. E quando a sinceridade leva em consideração a própria tecnologia, é um pouco complicado perguntar se tem limite, porque hoje a gente não tem nem limite da nossa própria tecnologia. Então, assim, quando você faz qualquer tipo de comentário ou qualquer mesmo bullying na própria internet, você está resguardado. Você tem uma tela entre você e a sua vítima. Então, nada, digamos, vai acontecer de forma que fosse pessoalmente, por exemplo. Diferente de quando você passa por essa situação na escola, onde você está ali pessoalmente agredindo a vítima. Quando é pela própria internet, você não tem esse parâmetro, você não tem essas condições. Por isso que nós temos que estar atentos aos que os nossos jovens postam, ao que os nossos jovens veem na internet, estar atentos para que a gente possa, às vezes, perceber e identificar ou um agressor ou uma própria vítima. Tem pergunta aqui chegando aqui pra gente, o Ricardo Freitas, da Entrevista Online, está perguntando para a doutora Silvana Bernardo. Boa tarde. Boa tarde, boa pessoal. Tarde. Pessoal da Start FM. Muito boa tarde. Gostaria de saber o que fazer quando a vítima sofre o bullying. Deve fazer? O que a vítima deve fazer? Uma vez que parte do suposto são amigos. Entendi. A pessoa que está sofrendo um bullying, o que ela faz? Quando quem está fazendo bullying é amiga da pessoa. É bem complicado porque você acaba, né, com essa questão, você acaba entrando em um impasse. Porque é meu amigo, mas está fazendo bullying comigo, não sei direito como é que eu me sinto em relação a isso. E acho que a melhor saída é você pensar em uma pessoa em que você tem confiança de falar os seus sentimentos, se abrir e conversar e falar, olha, eu me sinto assim, para tentar entender e criar artifícios emocionais, criar atributos emocionais para que a pessoa lide com isso e fale, olha, eu não estou gostando do que você está fazendo. Sem ser rude e sem perder a amizade. Exato. Né? Conversar, poder expor o seu ponto de vista, falar assim, olha, não é legal, não sei se você acha que isso que você está fazendo é legal conosco, mas comigo não é legal. Então vamos parar por aí, conversar numa boa. E caso a conversa em si não adiante, que eu acho muito difícil, porque quando tudo a gente consegue resolver conversando, primeiramente, pacificamente. Mas caso não, conversar com uma pessoa terceira para encontrar formas de ajudar. 3 em ponto, aqui a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente vai falar sim o que a gente faz quando a pessoa que está sofrendo bullying não aceita ajuda. Fica aí. Start FM. Dá uma levantada aí, porque eu em pé, você sentar. Acho que ficou ruim pra mim. Não, pode voltar. Quer dizer, eu vou tratar bem que o cara é grande, bicho. Vai dar problema aqui. Onde eu estou aqui no Shopping Market Paulista? Cara, você tá na Mangekyo Animes. Uma loja voltada para o público mais nerd ou público fã da animação japonesa, né? A gente trabalha com todo o material relacionado a esse tipo de nicho de mercado. Qual que é o mais procurado? Faria muito. Porque assim, a gente tem animações famosas, que nem Dragon Ball Z, Cavaleiros do Zodíaco, você tem diversos títulos que já foram muito fortes no Brasil, então você tem uma certa procura de material relacionado a isso bastante alta. Mas também com o advento do jogo do Pokémon GO, então aumentou bastante a venda de produtos relacionados, pelúcia, card game, canecas, colecionáveis relacionados também à marca. Se você curte desenho japonês, você já sabe que aqui é o lugar, né? Qual que é o número da loja? A loja número 58, aqui no subsolo. Então chegou, Paulista, desceu a escada, você já dá quase de cara com a loja, né? Exatamente, na Avenida Paulista 1941, que é o endereço do shopping.
Subsolo, na frente da lotérica, loja número 58. E não é só de jogos e livros, não, né? Tem canecas, tem fichário, o que mais, assim? Cara, a gente vai também relacionado, tem alguns jogos para PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox. A gente trabalha com Blu-rays relacionados a séries de desenho japonês. As canecas mesmo, os colecionáveis, né? Estátuas, gachapons, que são os bonecos para você fazer coleção, chaveiros, colares. Trabalho com card games de Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Magic, diversos card games relacionados a este nicho, né? Também trabalho com mais essa parte de acessórios para card games. Então eu tenho pasta, eu tenho protetores individuais de cartas. Então tudo voltado para esse nicho. Eu tento trazer um pouquinho de cada, de cada pecinha, de cada coisinha, para ter um pouco de tudo, né? Você não ficar faltando algum material. Eu vejo que tem um pouco de tudo mesmo, né? Tem até do National Kid. O Speed Racer. É o que eu queria falar. É o pra que saiu o National Kid da cabeça desse ser humano? São tão leve, é coisa de velho. Não, mas Speed Racer é uma série já antiga. Teve um filme que não foi muito agradável para os fãs da série. E aí a gente tem aqui uma versão especial de escala 1:48 do Match 5, que é o carro que o Speed Racer usava. Todo feito de ferro, bonitinho, uma peça de colecionador que é até bem rarinha de achar, que ela já tem um bom tempo no mercado. Então, raridade você só acha aqui. Bom, enquanto eu vou já preparando umas canecas aí, uns carrinhos, eu vou até levar um Minions lá pro meu moleque, já vou aproveitar também. Eu continuo aqui e você continua aí no YouTube da Start FM, vai caçando os programas aí, tem coisa bem legal. Start FM. De volta com mais um programa Múltipla Conexão, hoje recebendo aqui nos estúdios a doutora Silvana Bernardo, psicóloga, neuropsicóloga, que vai conversar com a gente ao longo do programa, já conversou e vai conversar agora sobre uma coisa muito bacana. Como que a gente vai ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada? Quer enviar sua pergunta? 011 99607 0731. Você acompanha também através do site radiostartfm.com.br e assiste ao vivo no nosso canal Start FM Oficial. Renan, como é que a gente ajuda uma pessoa que não quer ser ajudada quando passa por bullying? O que você acha? Olha, essa questão a doutora vai nos responder, mas eu lembrei agora de uma coisa que a gente não pode esquecer de comentar aqui no programa, que é uma série que está fazendo muito sucesso, né, que é a 13 Reasons Why, que trata sobre bullying, trata sobre preconceito. E logo quando eles lançaram a série, eles divulgaram um material muito bacana com youtubers, com digital influencers, como chamam, né? A Tainara OG, que é muito conhecida, o Hugo Gloss também. E eles compartilharam momentos da vida em que sofreram bullying, né? Por exemplo, o Hugo Gloss fala que quando na escola, né, na época da escola, os amiguinhos da escola chamavam ele de Bruneca. E também chamavam ele de Mamão, porque ele tinha... as mamas, né? Tem menino que as mamas são mais avantajadas. E ele tinha, então chamavam ele de Mamão. E é uma coisa que marca ele até hoje, né? E eu estava conversando com isso com a doutora agora, no intervalo, como essas coisas que a gente, esse preconceito, bullying que a gente sofre na infância, marca a gente, né? Resto da vida. Pro resto da vida, a gente não esquece nunca, né? Uhum. Tem coisa que acontece com a gente lá atrás que foi muito ruim pra gente, a gente ainda lembra hoje, né? Sim, é por isso que é importante, no momento em que você sofre bullying, você buscar ajuda, né? Respondendo a questão da Mari de como ajudar uma pessoa que não procura ajuda, uma pessoa que sofre em silêncio. Primeiramente, o que a gente tem que pensar é que o ser humano, ele precisa ter apoio na vida dele. Ele precisa ter pessoas onde ele consiga se segurar quando as questões surgirem. E na primeira infância, nesse momento, normalmente são os nossos pais, os nossos tutores, né? E quando a pessoa não procura ajuda, independente se ela não procura ajuda, gente, vão existir sempre sinais de que ela não está bem, de que ela está sofrendo alguma questão. Ela vai ter um isolamento social, ela vai ter medo, ela vai ter ansiedade em comparecer em qualquer tipo de lugar em que possa proporcionar um bullying para ela. Então ela vai dar sinais,
né? E o importante das pessoas que estão, os telespectadores da pessoa que estão vivenciando bullying, a família da vítima, estar perto, perguntar sobre como é que foi o seu dia na escola, como é que estão as suas notas, como é que estão os seus amigos, como que estão os seus relacionamentos, quer convidar algum amigo seu para vir dormir aqui, ver como é que está o relacionamento daquela criança com as outras pessoas. E quando você cria esse tipo de ambiente onde você fala, pergunta, está ali presente mesmo para ouvir a pessoa, a criança ou adolescente, ele vai começar a criar condições de expressar o que ele está sentindo. Ele vai começar a falar, olha, está acontecendo isso comigo, eu não estou gostando, minhas notas abaixaram porque as pessoas me chamam disso, me chamam daquilo. Então, a gente criar um ambiente seguro e confiável para a criança ou para o adolescente é de extrema importância. Até porque é na escola que começa a vida social, né? É na escola, exatamente. É de lá que a gente vai ter parâmetros para criar os nossos relacionamentos futuros. Então, a escola é o nosso... a nossa hora de... É os testes da vida, né? Teste das amizades, dos primeiros relacionamentos, dessas frustrações com as notas, as felicidades com as notas. Então, assim, acaba sendo o ambiente de primeira tentativa de tudo na vida. Então, é de extrema importância que, mesmo que seja algo que aconteça em um ambiente que não seja no contexto familiar, a família tem que estar ali dando apoio para esse momento do adolescente ou da criança. A respeito da série, 13 Reasons Why. Os 13 porquês, né? Os 13 porquês. Os 13 motivos que levaram a protagonista da série a cometer o suicídio. A gente estava conversando antes de começar o programa, eu e a doutora Silvana, e eu perguntei, você já assistiu? Ela falou assim, claro que eu assisti sim. E eu te pergunto, doutora, é possível a gente entrar no universo onde a pessoa que está me agredindo não é responsável da situação e eu sou responsável pela minha vida? Porque o que eu escutei de pessoas falando que essa série era uma piada, que onde já se viu as pessoas em volta serem responsáveis pelas atitudes da menina, e claro que a gente sabe que tem o livre-arbítrio, a pessoa escolhe o que faz e o que não faz. Mas será que é possível a gente enxergar essa série sem nenhuma responsabilidade das pessoas que estão em volta? Não. Eu acho que assim, a partir do momento em que o bullying é uma pauta na nossa sociedade, a gente tem que pensar 2 vezes antes de ver que o que está acontecendo ali é uma brincadeira. Foi aquilo exatamente a diferença entre a brincadeira e o bullying, né? O que acontecia na série era que as pessoas julgavam a Hannah Baker como brincadeira e que ela fosse levar numa boa, e na verdade não, né? Na verdade ela se isolava, ela tinha as questões dela onde ela não se envolvia mais com os amigos, ela teve muitas frustrações com as amizades dela, ela não tinha confiança nas amizades que ela tinha. E nessa época é de extrema importância o adolescente, ele se identifica com os grupos que ele se junta. E a Ana estava num momento onde ela não conseguia, ela transitava em diferentes grupos da própria escola. Então ela não estava conseguindo criar a própria identidade dela, ela estava numa crise muito difícil. Mas a Hannah, de qualquer forma, deu os seus sinais. E é nesse momento que os pais deveriam estar mais ativos na relação dela, no momento que ela estava vivenciando. Vamos falar agora de problemas particulares. Você gostaria, Rê, de falar da sua experiência? Eu gostaria de falar da minha. Não, sim, claro. Eu tô lembrando várias coisas aqui da minha infância, da minha adolescência. Eu lembro muito bem que teve uma época que eu sofri bullying na escola. E eu deixei de ir pra escola, minha mãe não sabia, lá em Natal chamava gasear aula, mas aqui podia ser... Matar a aula, exatamente. E aí eu acho que matei por umas 2 semanas ou 3, eu não ia pra escola. E foi no começo da adolescência, 13 anos, então eu tava indo pra escola de ônibus. Era uns 10 minutos da minha casa, 10 ou 15, e aí eu descia um ponto antes e andava pelo bairro, ia no shopping. Eu não estava indo para a escola, só que era escola particular. Então chegou um momento que eles ligaram para minha casa, né? Cadê o Renan? Ele não estava vindo mais para cá. Onde está o tio Renan? Eu tinha medo de ir para a escola. Eu tinha medo de conviver com aquelas pessoas. Medo de sofrer bullying. Quando eu ia com medo.
Eu ficava ansioso. A mesma coisa que a doutora acabou de falar. A pessoa se sente ansiosa porque tem medo de sofrer bullying. Então eu ficava ansioso. Eu ia dormir com ansiedade porque quando eu acordasse de manhã eu ia sofrer bullying na escola. Então eu tinha muito medo. Então eu passei acho que umas 3 semanas até minha mãe descobrir. E naquela época eu não conseguia explicar pra minha mãe que eu tinha medo. Primeiro que eu tinha medo de dizer pra ela. Então acho que pelo menos essa questão com a minha mãe... A gente resolveu não de uma forma tão clara, porque na época não era uma coisa... Não tinha a palavra bullying, né? Isso foi o quê? Em 2004. Eu tinha 13 anos. Então não existia a palavra bullying, não existia a conversa sobre isso. Então a minha mãe acabou achando que aquilo era uma coisa... Passageira. Passageira, mas uma coisa errada, né? A culpa era minha. Total minha. Eu não estava querendo estudar. Então eu fiquei de castigo, eu sofri tudo, passei tudo por isso, mas eu não conseguia falar pra minha mãe. Eu voltei, depois disso, claro, eu não matei mais aula, mas eu ia pra escola ainda ansioso, ainda com medo, eu tirava notas baixas eu sempre fui um aluno muito bom, eu sempre passava de ano sem recuperação, sem nada, aí eu passei a tirar nota baixa. Eu lembro que eu tirava 0,5 numa prova que valia 10, porque eu não conseguia prestar atenção na aula. E isso foi um período muito que judiou muito de mim, como pessoa. Porque eu sabia que eu não era culpado daquilo, só que eu não tinha coragem de me abrir com as pessoas, nem com os meus pais. Então eu tinha muito medo de ir para aula. Isso acontece demais, isso acontece muito. Eu, na adolescência, nessa época que eu entrei para a puberdade, nos 14 anos, os meus pais se separaram. Então isso já é um processo muito delicado. Independente se a separação é amigável, não é uma ruptura de família, uma ruptura daquilo que você... Da dinâmica familiar. Da dinâmica familiar, exatamente. E você, com a sua experiência de vida enorme, os seus 14 anos, enxerga o quê? A sua família, seu pai, sua mãe e a sua casa ali. Quebrar aquilo ali, para mim, foi muito complicado, foi muito difícil enxergar. Por mais que eu visse que a situação, no caso, para os meus pais, seria melhor realmente a separação. Sempre tive uma maturidade para esse ponto muito bacana. Eu sempre me senti confortável. Mas no momento que eu fui para Porto Alegre, aos 14 anos, eu senti uma discriminação muito grande. E quem é gaúcho sabe muito bem do que eu estou falando. Eles são bairristas e não fazem de propósito. Eles são assim, a naturalidade deles é ser assim. Tenho muitos amigos gaúchos, eles são maravilhosos, mas quem vem de fora é muito difícil a aceitação. Pode ser que depois a gente está falando de 97... Pode ser depois de 10 anos as coisas tenham mudado, há uma evolução humana, todo mundo muda, a gente muda depois de um dia. Mas quando eu entrei para o colégio foi muito complicado. Eu vinha com... Escola nova, né? Era uma escola nova, era um estereótipo, era um linguajar, era um dialeto totalmente diferente. E eu era motivo de bullying ambulante, porque eu não falava tu, eu falava você. Eu tinha o meu português do R caipira muito puxado. E eu falava cantado pra eles. Por que tu fala cantado, guria? Credo, não tu veio. O que o paulista tá fazendo aqui? Vai pra São Paulo. E aquilo ali eu ficava escutando todo o santo dia. O que aconteceu? O primeiro e o segundo ano, eu consegui levar tranquilamente. Por quê? Eu não abria a boca para falar absolutamente nada na sala de aula. Mas no terceiro ano, quando eu estava às vésperas de ficar um pouco mais... me sentindo mais independente, né? Eu ia tirar carta, eu queria chutar o balde com os 2 pés. Aí eu comecei, sim, a responder, a criar inimizade, porque eu tinha que me defender de alguma maneira. A brilhante ideia de contar para minha mãe nunca existiu. Nunca existiu. Porque eu sempre pensava que o problema era eu que não conseguia resolver a situação. Eu que não conseguia ir lá conversar com um amigo, eu que não conseguia. Mas como é que eu ia explicar que aquela situação era muito difícil de enfrentar? Era muito difícil. É muito pouca idade para um assunto tão complexo. É uma maturidade muito grande. É muito pouca maturidade. Tinha sim o problema da aparência. Eu sempre fui uma pessoa que não era magra e nem muito gordinha. Mas para as gaúchas, sabem do que eu estou falando, elas são super preocupadas com a aparência física. Elas são bastante preocupadas, muito. E naquela época, todas as meninas da sala de aula eram muito magras. Os cabelos lindos, loiros ou encaracolados. E eu não tinha essa preocupação constante com a aparência. A minha preocupação era estudar, era ir para o meu estágio e fazer amigos. Eu fui me relacionando com as pessoas que não tinham tanta popularidade naquela escola, mas eram pessoas maravilhosas. Eu lembro da Roberta,
eu lembro da Ingrid. Eram meninas que sim, matavam aula para ficar sentado no Julinho. Eu estudei no Colégio Estadual Júlio de Castilho, centenário, muito importante lá em Porto Alegre, para ficar comendo bolacha, traquinas e tomando Coca-Cola. Mas o simples fato da gente estar ali entre 3 pessoas que conviviam uma com a outra, sem se ofender, sem se atacar, para a gente aquilo ali já era maravilhoso. A gente não precisava ir para lugar nenhum e a gente podia. Hoje em dia o Julinho, ele tem catracas que nem os principais colégios dos Estados Unidos. Lá na minha época não tinha, era aberto, você entrava e saía a hora que você quisesse. E a gente ficava ali nas escadarias conversando e interagindo. Aquilo ali de fazer parte de um grupo, pra gente era tão mais importante do que os estudos. Claro que eu tomei bomba em matemática e tive que repetir. Eu tô me lembrando agora de um quadro que tinha no pátio da escola. Era o contemporâneo e era uma escola nova também. Eu tinha saído de uma escola chamada Jardim alguma coisa. Eu tava entrando, acho que na sexta série. E aí tinha um quadro no pátio da escola, que era num lugar bem reservado. E eu ficava lá atrás. Mas uns três meninos, a Daniele e mais 2 meninos. O Luiz Neto e o outro que Davi. Nós quatro éramos muito tranquilos dentro da sala. Era uma sala que tinha muita gente. E os 4 sofriam bullying. Então ficávamos 4. Minto, o Luiz Neto era de outra sala, mas ele também sofria bullying. Então ficávamos os 4 por trás do quadro, conversando. Enquanto tinha a escola inteira pro pessoal. E a gente ficava naquele cantinho reservado porque a gente tinha medo de se mostrar. De sofrer mais bullying na hora do recreio, que tem mais criança ainda. Né? Sim. E percebe que você se uniu com grupos de coisas que você se identificava? Sim. E essa é a principal característica da adolescência, os grupos. Criar grupos e estar perto de grupos de pessoas que você se identifica e tem condições de falar sobre, porque a pessoa entende o que você está passando. Exatamente. Você acaba se ajudando, né? Se ajudando. Você se ajuda e vê naquela pessoa, ele passa pelo que eu passo também. Então eu acho que aqui eu posso encontrar um amigo, um colega. Exatamente. E depois eu acho que a minha defesa, o ano de 2004 para mim foi muito cruel psicologicamente, porque depois a minha defesa foi denunciar o que acontecia de errado na sala. Então eu acabei sendo o melhor amigo da coordenadora. Um porta-voz. Um porta-voz, exatamente. Eu denunciava, eu aguentava tudo. Aí o pessoal ficava com mais raiva de mim. Aquele ano foi muito cruel pra mim. Eu lembro que aí depois acabou o ano, no final do ano teve um amigo secreto, rolou choro, porque eu chorei na sala, que eu tinha uma professora de português que ela gostava muito de mim, eu também gostava muito dela. E aí eu acho que teve uma briga por conta do amigo secreto, eu chorei. Eu tenho essa cena na minha cabeça e acabou que o pessoal, a gente fez as pazes, sabe? As pessoas que praticavam bullying comigo e as pessoas que eu denunciei algumas vezes na escola, a gente acabou fazendo as pazes. Tem pergunta chegando e quando tem pergunta a gente fala. Eu sei que a doutora tem uma consulta, tem um compromisso às 4 horas, mas eu vou ser bem breve. Doutora, tem uma pergunta chegando, código 71, ó que legal. Boa tarde. Pergunta para a doutora Silvana, por favor, qual a melhor maneira de intervir quando o bullying está acontecendo com terceiros? Não deixou nome, por favor, você. Final do telefone 5691. Envia seu nome, por favor, para a gente. Doutora, o que a gente faz quando o bullying está acontecendo com outras pessoas, com terceiros? Boa tarde. Eu acho que, primeiramente, a gente tem que abrir o espaço para diálogo, né? Chegar a perguntar o que está acontecendo, criando espaço de confiança entre a pessoa para que a gente consiga criar um vínculo e a pessoa se abra. É aquilo que eu falei. Quando a gente conversa, a gente verbaliza o que a gente está sentindo, a gente cria maiores condições de superar isso com os artifícios emocionais. Então, conversar com a pessoa, se mostrar disponível para ela, para que ela converse e juntos, às vezes, encontrarem uma solução para essa questão, que a pessoa crie voz em relação ao bullying que ela está passando ou outras artimanhas para conseguir solucionar isso. Não tem segredo, né? O velho e bom diálogo e olho no olho, né? Olho no olho. Enfrentar os problemas, enfrentar as situações sem ficar a par disso e muito menos ser agressivo contra as pessoas. Eu acho que é um conselho mais indicado que a gente podia passar para as pessoas que estão aqui assistindo. Tchau, pessoal. Quem está escutando também a nossa programação. Enfrenta os problemas é sempre bom, é necessário, por mais difícil e duro que eles sejam. E olha só, eu quero que você, doutora, por favor, é um espaço que eu gostaria que a senhora deixasse nome, telefone, e-mail, CPF, RG, tudo que a senhora quisesse. Como que a pessoa entra em contato com a senhora? Bom, tem a minha página, né, psicóloga Silvana Bernardo, no Facebook. O meu telefone é o 11
94555-9407. Eu atendo aqui no centro de São Paulo, é bem fácil acesso para quem quiser me procurar. Eu tenho o meu site também, onde vocês vão ter todas as informações de localização e telefone e alguns textos também informativos sobre a psicologia, que é o www.silvanabernardo.com.br. E tem o meu e-mail também, que é o psicólogasilvanabernardo@gmail.com ou o psicóloga@silvanabernardo.com.br. Pode passar o endereço aqui, doutora? Pode sim. Rua Augusta, 129, conjunto 710. Cadoro Comercial é o nome do prédio, Na Consolação aqui. Gente, vale muito a pena, entre em contato. Se você está escutando, está interessado, deixa os comentários, manda pra gente também 011 99607 0731, que a gente passa todos os contatos da doutora Silvana Bernardo. Tem recadinho para passar, Moura? Não, só ia acrescentar que aqui no lugar pertinho da gente, né? O consultório da doutora, num lugar de fácil acesso, né? Na região da Paulista. Bem Acho que vale muito a pena, viu, gente? Esquece esse preconceito, passa por cima do medo e vai fazer vai ser feliz. Sua terapia, vai ser feliz, né? Exatamente. 3h24, deixa eu passar um beijo, um abraço, um aperto de mão, tudo de positivo aqui pro Raul, do Psico.online, que ele tá falando que tá adorando, que repostou live em todas as mídias, Face, Twitter, Google+, mandei WhatsApp, parabéns, galera, muito obrigada, Raul. Valeu, Raul. Valeu. E você que está escutando, interagindo, fica aí que daqui a pouco a gente vai falar sobre as fofocas do dia.